O registro diz o seguinte: diz em latim, numa caligrafia miúda, apertada, inclinada para a direita, a letra de um homem que escrevia depressa e há muitas horas. Diz: interrogata de fide sua, dixit si esse bonam Christianam. Perguntada sobre sua fé, disse ser boa cristã. A frase tem 7 palavras em latim. Foi escrita numa sala de pedra, no sul da França, em algum momento entre os anos de 1252 e 1320. A mulher que disse aquilo, que disse ser boa cristã, tinha um nome, tinha uma idade, tinha mãos calejadas de um ofício que ela exercia desde os 14 anos. Tinha filhos, tinha vizinhos, e foi um deles que a denunciou. O que aconteceu com ela nas semanas seguintes está nos registros. Os registros sobreviveram. Ela, não. E é isto que eles dizem. Mas antes de entrar naquela sala, antes da porta, antes do frio, antes da voz do frade perguntando e da pena do notário arranhando o pergaminho, é preciso entender o mundo que construiu aquela sala. Porque salas assim não aparecem do nada. São construídas por séculos. Tijolo por tijolo, lei por lei, medo por medo. A Europa do século XIII era um lugar onde a Igreja Católica não era apenas uma religião. Era o sistema. Era o governo, o tribunal, a escola, o hospital, o banco, a lei e a explicação do universo. Tudo ao mesmo tempo. Um rei podia perder a coroa. Um papa podia excomungá-lo e devolver a coroa a outro. Em 1200, não existia instituição mais poderosa na face da terra, nenhuma. Nem o imperador do Sacro Império Romano, que dependia do Papa para ser coroado. Nem os reis da França ou da Inglaterra, que obedeciam ou fingiam obedecer quando o Papa falava. E o Papa falava sobre uma coisa acima de todas: a fé. A fé era o fundamento. Se a fé rachasse, tudo rachava junto: o sistema de impostos, a obediência feudal, a ordem social inteira. Heresia não era uma questão teológica abstrata, era uma questão de Estado. Era, para usar uma comparação que a época entenderia, traição. Traição contra Deus, que era pior do que traição contra qualquer rei. No sul da França, numa região chamada Languedoc, a rachadura apareceu. Os cátaros, também chamados albigenses, por causa da cidade de Albi, praticavam uma fé diferente. Acreditavam que o mundo material era obra de um Deus mau, que a Igreja de Roma estava corrompida, que os verdadeiros cristãos viviam em pobreza radical. Tinham seus próprios líderes espirituais, os perfecti, que não comiam carne, não possuíam bens, não tocavam em mulheres. Para Roma, aquilo era intolerável. Não porque fosse teologicamente perigoso, era, mas porque funcionava. Os cátaros ganhavam seguidores. Nobres os protegiam. Cidades inteiras os acolhiam. Em 1209, o Papa Inocêncio III convocou uma cruzada, não contra muçulmanos em Jerusalém, contra cristãos no sul da França. A cruzada albigense durou 20 anos. Cidades foram queimadas. Em Béziers, no primeiro grande massacre, um cronista registrou que o legado papal teria dito: matem todos, Deus reconhecerá os seus. Os historiadores discutem se a frase é verdadeira. O massacre não. Cerca de 20.000 pessoas morreram em Béziers num único dia de julho de 1209. Homens, mulheres, crianças, cátaros e católicos juntos, porque ninguém parou para separar. A cruzada terminou em 1229. O Languedoc foi destruído. Mas os cátaros não tinham desaparecido. Tinham se escondido. E Roma sabia. Em 1231, o Papa Gregório IX criou a Inquisição Papal, um tribunal permanente, móvel, especializado em encontrar heresia onde ela se escondia. Entregou o trabalho aos frades dominicanos, a ordem fundada por Domingos de Gusmão especificamente para pregar contra a heresia. Os dominicanos eram instruídos, disciplinados, austeros, e obedeciam ao Papa, não aos bispos locais. Eram a ferramenta perfeita.
Em 15 de maio de 1252, o Papa Inocêncio IV publicou a Bula Ad Extirpanda. A bula autorizava, formalmente por escrito, com selo papal, o uso de tortura para extrair confissões de heresia. Havia regras. O acusado não podia perder um membro, não podia morrer. A tortura só podia ser aplicada uma vez, mas uma vez era uma palavra elástica. Os inquisidores logo descobriram que podiam suspender uma sessão e continuá-la no dia seguinte, sem que isso contasse como segunda vez. A burocracia da dor tinha começado. Guarde esse detalhe. Vai importar daqui a pouco. Os manuais vieram depois. Bernard Guy, inquisidor de Toulouse entre 1307 e 1323, escreveu O Practica Inquisitionis, Heretici Pravitatis, um guia prático de como conduzir um julgamento da Inquisição, passo a passo, pergunta por pergunta. O manual sobreviveu. Está em bibliotecas europeias. É leitura fria. É leitura que gela. Não pela crueldade, pela normalidade, pela voz burocrática, metódica, quase entediada de um homem que descreve procedimentos para quebrar seres humanos como se estivesse descrevendo como organizar um arquivo. E é com esse manual nas mãos, ou melhor, com a lógica desse manual na cabeça, que entramos na história de duas pessoas. A primeira se chamava Guillemette. O nome aparece dezenas de vezes nos registros inquisitoriais do Languedoc. Era comum entre mulheres da região. Esta Guillemette tinha cerca de 35 anos. Era tecelã, viúva, mãe de 2 filhos, um menino de 12 e uma menina de 8. Morava numa casa de pedra e madeira nos arredores de Pamiers, uma cidade pequena no sopé dos Pirineus. Tinha mãos largas, com calos nos dedos indicador e polegar de anos puxando fios no tear. O tipo de mão que, olhando, você sabia o que a pessoa fazia da vida. Ia à missa, pagava o dízimo, tinha, segundo todos os registros disponíveis, uma vida sem nenhum evento notável. Até o dia em que um vizinho, os registros não dizem qual, mas dizem por quê, uma disputa sobre a divisa de um terreno, foi até o tribunal do inquisidor e disse que Guillemette tinha sido vista 2 anos antes na casa de um perfectus cátaro, que tinha se ajoelhado diante dele, que tinha recebido o consolamentum, o ritual cátaro de bênção. Era o suficiente. A segunda pessoa é o inquisidor. Não sabemos o nome dele neste caso específico. Os registros preservam os nomes dos acusados com mais cuidado do que os dos juízes. Sabemos que era dominicano, que tinha cerca de 45 anos, que estudou direito canônico em Paris, provavelmente na universidade, onde a ordem mantinha uma casa de estudos, que usava o hábito branco e negro dos dominicanos, lã grossa, sem adornos, que falava latim fluente e o occitano do Languedoc com sotaque do norte, e que acreditava, e isso os manuais deixam claro, pela convicção que transborda das instruções, que estava salvando almas, que cada confissão arrancada era uma alma resgatada do inferno, que a dor do corpo era passageira, mas a da nação era eterna. Ele não se via como carrasco, via-se como médico, e a heresia era a doença. Havia outros naquela sala, sempre. O notário, o homem da pena, que registrava cada palavra, cada pergunta, cada resposta, cada silêncio prolongado. Sem o notário, nada existia juridicamente. O bispo local ou seu representante, que devia estar presente para dar legitimidade. O carrasco, que não era um frade, porque os frades não podiam derramar sangue. Era um leigo, contratado, que operava os instrumentos quando a ordem vinha. E as testemunhas, sempre testemunhas. Guillemette não sabia nada disso quando ouviu seu nome ser chamado. Primeiro passo. O sermão geral. Era assim que começava. Não com uma prisão, não com um grito na porta. Começava com uma missa. O inquisidor chegava a uma cidade ou região e convocava todos os moradores para um sermão público. A igreja ficava cheia. O frade subia ao púlpito e explicava em língua local
o que era heresia, quais eram os sinais e o que Deus esperava dos fiéis. Depois, anunciava o tempus gratiae, o tempo de graça. Quem se apresentasse voluntariamente dentro de 15 a 30 dias, confessasse seus erros e delatasse outros hereges, receberia penitência leve. Quem não se apresentasse e fosse descoberto depois, enfrentaria o processo completo. O tempus gratiae era um mecanismo brilhante. Transformava a comunidade inteira numa rede de vigilância. Vizinhos delatavam vizinhos. Parentes delatavam parentes. O medo fazia o trabalho. Segundo passo, a denúncia. No caso de Guillemette, veio do vizinho. Ele se apresentou durante o tempo de graça e disse o que disse. O notário registrou. O inquisidor avaliou. Havia uma regra. Eram necessários pelo menos 2 depoimentos convergentes para abrir um processo formal. Mas na prática, um depoimento detalhado bastava para convocar o acusado. E o vizinho foi detalhado. Terceiro passo. A citação. Um oficial do tribunal foi até a casa de Guillemette e entregou a convocação. Ela tinha 1 semana para se apresentar. Se não aparecesse, seria declarada contumaz, e a contumácia era, por si só, prova de culpa. Guillemette apareceu. No dia marcado, caminhou até o edifício que o tribunal ocupava, geralmente um convento dominicano ou uma dependência da catedral. Entrou. A porta fechou atrás dela. Quarto passo. O primeiro interrogatório. A sala era de pedra. Fria. Mesmo em junho, as paredes do Languedoc guardavam o frio da noite anterior. Havia uma mesa. Atrás dela, o inquisidor. Ao lado, o notário, com pergaminho, tinta e pena. A pena arranhava. Fazia um som contínuo, seco, como unha em tecido, e não parava. Cada palavra que Guillemette dizia era registrada. Cada hesitação. O inquisidor começava com perguntas simples. Nome, idade, paróquia, se ia à missa, se recebia os sacramentos, se conhecia algum herege. As perguntas eram formuladas com cuidado. Bernard Guy deixou modelos prontos. Eram abertas no começo, fechadas depois. Eram armadilhas. Você conhece fulano? Se ela dissesse sim, a próxima pergunta era: quando foi a última vez que o viu? Se dissesse não, e houvesse outra testemunha dizendo que sim, estava pega em mentira. E mentira diante do tribunal era, por si só, indício de heresia. O interrogatório podia durar horas. Guillemette respondeu, segundo a fórmula que o notário registrou, que era boa cristã, que ia à missa, que não conhecia hereges. O inquisidor não acreditou, não precisava acreditar. Tinha o depoimento do vizinho. Quinto passo. O confinamento. Guillemette foi levada para a prisão eclesiástica. Não era uma masmorra, não oficialmente. Era uma cela no subsolo de um edifício da igreja, sem janela. Uma fresta no alto da parede, por onde entrava um fio de luz que durava 2 horas por dia, talvez 3. O chão era de terra batida. Havia palha. Havia um balde. O cheiro era o que se espera. Pedra úmida, urina antiga. E algo mais, algo que ficava no fundo do nariz e não saía. Guillemette ficou ali por semanas, às vezes meses. O tempo era uma arma. O isolamento era uma arma. A incerteza era a pior arma de todas. Como soa o silêncio de uma cela sem janela, sem voz, sem nenhuma ideia de que horas são. Os registros não dizem. Mas os registros dizem que muitos acusados confessavam nessa etapa, antes de qualquer tortura, simplesmente porque o confinamento quebrava alguma coisa dentro deles que a dor não precisava tocar. Guillemette não confessou. Sexto passo. O segundo interrogatório. Mais longo, mais direto. O inquisidor agora tinha novas informações. Talvez outro depoimento. Talvez detalhes colhidos de outro acusado que, sob pressão, mencionou o nome de Guillemette. As perguntas eram mais afiadas.
Você esteve na casa de tal pessoa, na noite de tal data. Você se ajoelhou? Você recebeu o consolamentum? O tom mudava. A voz do frade ficava mais baixa, não mais alta, mais baixa, mais perto. Os manuais instruíam isso, não gritar, falar baixo, deixar o silêncio trabalhar entre as perguntas, e a pena do notário continuava, arranhando, sem parar. Guillemette negou de novo. 7º passo. A tortura. Aqui a bula ad extirpanda entrava em vigor. O inquisidor, após consulta com o bispo ou seu representante, podia autorizar a quaestio, a tortura. O método mais comum era a estrapado. Os pulsos do acusado eram amarrados atrás das costas com uma corda de cânhamo, grossa, áspera o bastante para raspar a pele antes mesmo de começar. A corda passava por uma roldana no teto. O carrasco puxava. O corpo subia. Os braços, torcidos para trás, suportavam o peso inteiro do corpo. A dor era nos ombros. Uma dor que os relatos descrevem como se os ossos estivessem sendo arrancados das juntas. Porque, em certo sentido, estavam. O som. Era preciso falar do som. A corda na roldana rangia. Um som agudo, metálico, rítmico. O corpo não fazia som ao subir, fazia ao parar. Fazia quando os ombros chegavam ao limite e alguma coisa dentro da articulação estalava. Não um estalo limpo, como o de um dedo. Um estalo molhado, profundo. E depois o grito. Havia regras. Sempre regras. O notário registrava tudo, inclusive o grito, inclusive a duração, inclusive a resposta, se houvesse resposta. O inquisidor perguntava durante a tortura. As mesmas perguntas. Você esteve na casa? Você se ajoelhou? Diga a verdade e a dor para. A confissão obtida sob tortura precisava ser confirmada depois, em sessão separada, livremente, sem coerção. Se o acusado negasse a confissão na sessão seguinte, podia ser torturado de novo, porque tecnicamente era uma continuação da primeira sessão. Guillemette confessou. A maioria confessava. O que ela disse, o que o notário registrou que ela disse, foi que sim, tinha estado na casa, que sim, tinha se ajoelhado, que sim, tinha recebido a bênção do perfectus. Disse em voz baixa. Os registros não dizem se chorava. Os registros, sobre certas coisas, ficam em silêncio. 8º passo. A sentença, o sermo generalis, era público, era espetáculo. O inquisidor convocava a cidade inteira, e a cidade vinha. Havia um palco de madeira montado na praça central ou diante da catedral. O inquisidor sentava-se no centro, o bispo ao lado, os notários com seus pergaminhos. Os acusados eram trazidos um por um. O dia amanheceu frio. Guillemette foi trazida da cela para a praça. Depois de semanas no escuro, a luz do dia doía nos olhos. Uma dor física, como agulhas. A praça estava cheia. Centenas de pessoas. Talvez 1000. E nenhuma voz. O silêncio de uma multidão grande é diferente de qualquer outro silêncio. Tem peso. Tem textura. É o silêncio de muita gente prendendo a respiração ao mesmo tempo. O inquisidor leu as acusações, em latim primeiro, depois em língua local. Leu a confissão, leu os depoimentos, tudo em voz alta, tudo diante de todos. E então veio a pergunta final. A escolha. Guillemette podia abjurar, renunciar publicamente à heresia, declarar sua fé católica, aceitar a penitência que o tribunal impusesse. Ou podia manter o que dissera sob tortura e recusar a abjuração, o que significava ser relaxada ao braço secular. Relaxada. A palavra era essa. Significava entregue ao poder civil para a execução. A igreja não matava. A igreja entregava. A diferença era jurídica. Não era real. Guillemette abjurou. A penitência foi esta: prisão perpétua. A chamada murus strictus, confinamento solitário, a pão e água, pelo resto da vida. E a cruz amarela.
2 cruzes de tecido amarelo, costuradas na frente e nas costas da roupa, visíveis a qualquer distância. A cruz marcava. Marcava para sempre. Quem usava a cruz não podia exercer ofício público, não podia testemunhar em tribunal, não podia vender ou comprar em certos mercados. Os filhos de quem usava a cruz herdavam o estigma. A cruz era mais pesada do que parecia. Não pelo tecido. O tecido era lã comum, amarela, cortada em forma de cruz, do tamanho de uma mão aberta. Pesava pelo que significava. Pesava pelo olhar das pessoas na rua. Mas Guillemette não andaria na rua. Murus strictus, prisão perpétua. Não voltou para casa. Não viu os filhos. O que aconteceu com o menino de 12 anos e a menina de 8, os registros não dizem. Os registros, sobre os filhos dos condenados, quase nunca dizem nada. É um silêncio que diz tudo. O notário fechou o pergaminho. A tinta secou. O registro foi arquivado junto com centenas de outros. Cada um uma vida. Cada um um nome. Cada um uma sala de pedra e uma pena arranhando. O inquisidor voltou para o convento. Jantou. Rezou as completas. Dormiu. No dia seguinte, havia outro nome na lista. A praça se esvaziou devagar. As pessoas voltaram para casa. Algumas em silêncio. Algumas comentando em voz baixa. Quem seria o próximo? Alguém havia mencionado o nome de fulano. Alguém tinha sido visto perto da casa de Cicrano. O medo, que era o verdadeiro produto da Inquisição, tinha sido fabricado com sucesso, distribuído, instalado, e ficaria ali, naquela cidade, naquele condado, por gerações. A Estrapado deixava marcas. Os ombros de Guillemette provavelmente nunca voltaram ao normal. Luxação crônica era comum, mas os registros não falam de sequelas físicas. Falam de penitência cumprida, de datas de entrada na prisão, de rações de pão autorizadas. A burocracia continuava, sempre continuava, numa cela sem janela, sem luz, sem fio de voz. O tempo para. Os pergaminhos que registraram o julgamento de Guillemette, ou de mulheres como ela, com o mesmo nome, a mesma história, a mesma sala, sobreviveram. Muitos estão na Biblioteca do Vaticano. O manuscrito mais famoso é o VAT. Late 4030. Os registros de Jacques Fournier, bispo de Pamiers e inquisidor, entre 1318 e 1325. Fournier era meticuloso. Registrou tudo. Não apenas as confissões, as palavras exatas dos acusados, as hesitações, as contradições, os gestos. Graças a ele, sabemos como falavam camponeses do Languedoc no século XIV. Sabemos o que comiam, em que acreditavam, com quem dormiam, de que tinham medo. Sabemos os nomes dos cachorros deles. Emmanuel Leroy Ladurie, historiador francês, pegou esses registros em 1975 e escreveu Montaillou, a reconstrução de uma aldeia inteira dos Pirineus a partir dos interrogatórios da Inquisição. O livro vendeu milhões de cópias. É um dos textos de história mais lidos do século XX, e cada palavra daquele livro veio de uma sala de pedra, de uma pena arranhando, de uma pessoa respondendo perguntas que podiam custar a vida. Bernard Guy, o inquisidor de Toulouse, escreveu seu manual por volta de 1323. O Practica Inquisitionis sobreviveu em várias cópias. É leitura acessível, assustadoramente acessível. Guy escreve com a clareza de quem quer ser entendido por qualquer frade razoavelmente instruído. Explica como formular perguntas, como detectar mentiras, como usar o silêncio, como escalonar a pressão. É, por qualquer definição moderna, um manual de interrogatório coercitivo. E foi usado por séculos. A Inquisição não acabou em 1252, nem em 1323. A Inquisição espanhola foi fundada em 1478 e só foi formalmente abolida em 1834. A Inquisição romana, criada em 1542, funcionou, sob outros nomes, até o século XX. O Santo Ofício, como era chamado, foi renomeado em 1965 para a Congregação para a Doutrina da Fé.
O cardeal que chefiou essa congregação de 1981 a 2005 se chamava Joseph Ratzinger. Depois, se tornou Papa. Em 12 de março de 2000, o Papa João Paulo II fez um pedido público de perdão pelos pecados da Igreja ao longo da história. Mencionou a Inquisição. Mencionou a violência contra dissidentes. A cerimônia foi em Roma, na Basílica de São Pedro. A palavra perdão foi dita em voz alta, diante de câmeras, em latim e em italiano. Guilhermete não ouviu. Guilhermete morreu numa cela sem janela em algum momento do século XIII, e ninguém registrou a data. Mas a sala está lá. Se você for a Carcassonne, a Pamiers, a Toulouse, as cidades do Languedoc onde os tribunais funcionaram, as pedras são as mesmas pedras. Os subsolos são os mesmos subsolos. Turistas passam, fotografam as paredes, compram lembrancinhas na loja do castelo. Não sabem, muitos deles, o que aconteceu naquelas salas. Ou sabem e não conseguem sentir. Porque séculos fazem isso, transformam dor em dado, e dado em parágrafo de livro didático, e parágrafo em algo que se lê e se esquece. Mas os nomes estão nos registros. As idades estão nos registros. As palavras exatas em occitano traduzido para latim e de volta para nós, estão nos registros. Interrogata de fide sua, dicit si esse bonam Christianam. Perguntada sobre sua fé, disse ser boa cristã, e a pena do notário continuou a arranhar.